Eles morreram instantaneamente ou foi uma longa e lenta agonia? O que acontece com o corpo humano durante uma implosão subaquática? São 8 horas da manhã quando a cerca de 740 km da costa da ilha canadense de Newfound, o Titã submersível mergulha nas águas do Oceano Atlântico Norte para observar os destroços do Titanic deitados no fundo do oceano a uma profundidade de 3.810 metros. Uma expedição turística para observar de perto os restos do conhecido transatlântico britânico, que naufragou na noite de 14 para 15 de abril de 1912, após a colisão com um iceberg matando mais de 1.500 pessoas. 5 homens ricos a bordo, incluindo o bilionário britânico Amat Harding, o explorador francês Paul-Henri Nardoulet, considerado um dos maiores especialistas mundiais no Titanic, o empresário paquistanês Shahzada Daud, com seu filho, Solomon, e finalmente Stockton Rush, piloto do submersível Titan, além de CEO e fundador da OceanGate, empresa de turismo americana proprietária do Titan. Uma viagem ao abismo custando $250.000 por pessoa. Uma experiência única reservada para pessoas ricas dispostas a arriscar suas vidas e desafiar a maldição do Titanic. Um pequeno submersível construído em fibra de carbono e titânio, capaz de acomodar até 5 pessoas, incluindo o piloto, e garantir a reserva de oxigênio suficiente para 96 horas. Tem aproximadamente 6,70 metros de comprimento, 2,80 metros de largura e 2,50 metros de altura. Com um peso de cerca de 10 toneladas, é capaz de atingir 4.000 metros de profundidade. Em 18 de junho de 2023, porém, algo não sai como deveria. 1 hora e 45 minutos após o mergulho do Titanic, ou seja, quando ele quase atingiu o naufrágio, as comunicações entre o submersível e o Polar Prince pararam repentinamente. Na capitânia canadense de onde o Titanic foi lançado. Assim começa uma verdadeira corrida contra o tempo para procurar o submersível perdido nas profundezas do oceano e trazê-lo de volta à superfície na esperança de salvar os 5 passageiros. Uma área de pesquisa de 26.000 km² que exigiu uma enorme mobilização de inúmeros meios de diferentes países, incluindo aviões, drones, submarinos, robôs subaquáticos, navios e sistemas de pesquisa altamente avançados. 4 dias de pesquisa por $6,5 milhões, que terminaram da pior maneira possível. Em 22 de junho, em coletiva de imprensa em Boston, a Guarda Costeira dos Estados Unidos informa que o robô usado para procurar o Titanic encontrou 5 destroços do submersível a cerca de 500 metros da proa do Titanic. Uma implosão catastrófica da câmara de pressão do Titã, resultando na morte de todos os 5 passageiros. Na internet, podemos encontrar inúmeros artigos e vídeos explicando o que aconteceu com o Titã do ponto de vista técnico. Também é inevitável se perguntar o que aconteceu com os 5 passageiros do submersível. Eles morreram instantaneamente ou foi uma longa e lenta agonia? O que acontece com o corpo humano durante uma implosão subaquática? Vamos tentar responder a esta pergunta. 2 teorias foram avançadas sobre a morte dos 5 passageiros. Primeira teoria: falta de oxigênio. À medida que a quantidade de oxigênio disponível no submersível diminui, o corpo humano começa a sofrer. Ocorre hipoxemia, que é uma condição patológica na qual os níveis de oxigênio no sangue arterial diminuem. A causa é a hipoventilação alveolar, um distúrbio no qual as trocas gasosas que ocorrem nos pulmões, principalmente entre o sangue presente nos capilares e o ar contido nos alvéolos pulmonares, são reduzidas ou, o pior ainda, impossíveis. Isso aumenta a concentração de hemoglobina não oxigenada no sangue, de modo que a pele e as membranas mucosas começarão a adquirir uma cor púrpura azulada. Ao mesmo tempo, aumentam os níveis de dióxido de carbono no sangue, principal resíduo dos processos metabólicos celulares. Nesse caso, falamos de hipercapnia, e o sujeito entra em hiperventilação. É difícil respirar e há o que se chama disdenia ou falta de ar.
O corpo entra em um estado de hipóxia generalizada, uma condição clínica em que a deficiência de oxigênio afeta os tecidos de todo o corpo. Os primeiros a serem afetados são os tecidos nervosos, em particular o cérebro, os sistemas visual e auditivo. O corpo humano entra assim em estado de alerta e começa a aumentar os batimentos cardíacos e respiratórios de forma a tentar garantir uma maior oxigenação dos tecidos. Confusão, convulsões e perda de consciência são possíveis consequências. Terminadas as 96 horas e, portanto, a quantidade de oxigênio no submersível completamente esgotada, os passageiros desenvolvem anóxia, onde, ao contrário da hipóxia, há uma completa falta de oxigênio. Em apenas 3 a 4 minutos, todos os órgãos são danificados de forma irreversível, como cérebro, coração e pulmões, e a morte ocorre dentro de 5 a 7 minutos após o impedimento total da respiração. Segundo a teoria, implosão subaquática. Segundo os especialistas, o submersível do Titã foi submetido a uma pressão de quase 400 kg por centímetro quadrado, valor centenas de vezes superior à pressão normalmente registrada na superfície. Durante a implosão, as paredes do submersível foram submetidas a uma pressão externa maior do que a interna para a qual cederam repentinamente. E o resultado foi o colapso do submersível, um esmagamento sobre si mesmo. Imagine pegar uma lata e esmagá-la com o pé. Este é o efeito da implosão que matou as pessoas a bordo do submersível. Para entender melhor, assista a este vídeo. Aqui você pode ver o efeito da implosão de um tanque de aço à pressão de uma atmosfera. O Titã teria-se implantado a uma profundidade de cerca de 3.500 metros, onde a pressão é de pelo menos 350 atmosferas, portanto, 350 vezes maior do que pode ser visto no vídeo. Os 5 passageiros notaram a implosão? Eles sentiram dor ou sentiram que estavam prestes a morrer? Para responder a essas perguntas, devemos primeiro considerar 2 parâmetros muito importantes. A primeira é que, segundo um estudo conduzido por um grupo de neurocientistas do MIT em Boston, o cérebro humano leva apenas 13 milissegundos para identificar uma imagem inteira. O segundo é o tempo de resposta. É o tempo que decorre entre o momento em que o sistema nervoso é submetido a um estímulo e o momento em que o corpo humano responde a esse estímulo, seguindo a elaboração da informação do cérebro. Em humanos, esse tempo de resposta a estímulos visuais é tipicamente entre 150 e 300 milissegundos. De acordo com Aileen Maria Martí, ex-oficial da Marinha e professora da Universidade Internacional da Flórida, uma implosão catastrófica é incrivelmente rápida, ocorrendo em uma fração de milissegundo à incrível velocidade de 800 km por hora. É, portanto, um tempo tão curto que não permitiu ao cérebro dos passageiros do Titã processar a informação e, consequentemente, perceber a dor ou perceber que estavam prestes a morrer. Toda a estrutura do submersível teria, portanto, desabado antes que os indivíduos no interior pudessem perceber que havia um problema, mesmo que de acordo com as primeiras reconstruções, os passageiros talvez tivessem notado que o casco estava prestes a ceder durante a descida. Segundo esta teoria, os rangidos do casco do submergível um momento antes da implosão teriam antecipado aos passageiros que seu fim era iminente. Entre as muitas maneiras pelas quais alguém pode morrer, isso ainda parece indolor. Em uma fração de milissegundo, órgãos são esmagados, ossos quebrados e a extrema diferença de pressão aquece rapidamente o ar dentro do submersível, fazendo com que os passageiros incinerem e morram instantaneamente. A violência da implosão, portanto, torna implausível a hipótese de recuperação dos corpos das vítimas. Apesar disso, as pesquisas vão continuar, também com o objetivo de identificar outros vestígios do submersível e recolher mais elementos para esclarecer o que realmente aconteceu nas profundezas do Oceano Atlântico. Esta história dramática com um epílogo trágico abre várias questões sobre a segurança real do Titã, os materiais pobres com os quais o submersível parece ter sido construído e a falta de verificações de certificação.
O desastre do submersível dividiu a opinião pública entre os que se unem à dor pela